Hoje, aproveitando que o Gladiador 2 está chegando nos cinemas, né, nós vamos falar um pouco do gênero épico e de como ele funciona, né, origens e tudo, para você que está interessado de repente escrever alguma coisa usando o gênero como base, né. O gênero épico é considerado um dos, se não o gênero mais antigo, né, porque ele vem das poesias antigas, das peças, né, gregas, mas poesias mais antigas, então, como por exemplo a epopeia de Gilgamesh, né, da Mesopotâmia, é considerada a história mais antiga que foi colocada no papel, né? Como eu falei, tem também muito do teatro grego, que trabalhava a ideia de épicos, né? E era mais ligado à poesia. Hoje, com a modernidade, veio para a prosa, né? Então você tem exemplos, nós vamos dar mais exemplos no final, né? Mas você tem exemplos como Guerra e Paz do Tolstói, o próprio Senhor dos Anéis do Tolkien, né? Dois clássicos. A maior característica do épico é combinar, né, história, né, lenda, mitologia, numa narrativa, né, coesa, de fundo moral, né, e contexto filosófico, de modo que o leitor, ou a pessoa que esteja assistindo, no caso de uma peça, possa refletir a sua vida dentro desse contexto heróico, mitológico, lendário, né? Então, se você for considerar o foco do épico, são atos heróicos de personagens históricos, né? Mas que podem ser lendários ou ficcionais. Então você tem um personagem que ele pode ser real, mas ele pode ser só um personagem lendário, né? Um personagem criado, né? Importante para uma cultura ou para um povo, né? Para um grupo de pessoas. Outro ponto do épico que ele tem uma conexão muito forte do humano com o divino, inclusive essa é uma característica que alguns subgêneros da fantasia também têm, né? Na qual você tem deuses e outras entidades divinas, né, interagindo direta ou indiretamente com o herói. Evidentemente, como a gente está falando do teatro grego antigo, você vai ter a estrutura do teatro grego, que a gente já falou aqui, quando a gente falou de estrutura, né, de começo, meio, fim, as divisões. Então, a gente já fez vídeos sobre estruturação e jornada do herói, que nós também já falamos tanto na estruturação como um vídeo próprio de jornada do herói. A estrutura, né, falando um pouco da estrutura do épico em si, né, ele tem a preposição ou exórdio, que é uma apresentação da trama e dos personagens, né? Vamos considerar então, esse é o início, né? Você tem a evocação das divindades que ajudam o herói. Então aqui é um elemento, é um momento que você tem que tomar um certo cuidado se você for escrever, não usar muito de religião atual, porque você pode ter um público que não gosta disso, né? Então você pode causar um problema com a sua obra, né? Embora você for ver, existem muitos, por exemplo, como é que chama aquele, que tem filme até daquele molequinho que é meio herói grego. O Percy Jackson? O Percy Jackson trabalha bem esse conceito, né? Você tem os deuses indo contra ele, os deuses indo a favor dele, um deus contra o deus a favor. Então você tem esse conceito, no caso ele usou mitologia grega, é fora desse padrão de religiosidade, mas, né, dá pra gente ver. Aí você tem a narrativa, que é a história em si, né? E terminando com o epílogo, que é quando você tem o fechamento de todos os pontos de história. Então isso é bem parecido com a estrutura da história de qualquer livro, né? Em que a narrativa você tem que criar elementos para os leitores criarem empatia para com o herói, para eles continuarem lendo, né? Criarem ligação de curiosidade para com a história, até chegar no epílogo,
que é onde você vai fechar todas as pontas e terminar a história, né? No gênero épico, o narrador é sempre onisciente, né? Então ele sempre vai estar comentando como se ele soubesse de tudo, né? Inclusive, se você quiser saber mais, nós temos um vídeo escolhendo a pessoa do narrador, que a gente fala de todos os tipos, né? Primeiro, o narrador em terceira pessoa, o narrador em segunda pessoa, que é o narrador que ele está contando história que ele participou, o narrador em primeira pessoa, né? Que é uma história que acontece no presente, então o narrador não sabe o que está acontecendo, o que o outro lado sabe, né? A narrativa épica, então o principal é o herói forte e corajoso, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nesse momento em que você tem toda essa questão de o pessoal querendo mudar, né? Nesse momento que você tem todo esse aspecto de lacração, o pessoal enchendo o saco em relação a isso, tem que tomar cuidado porque e ainda usa, e isso é interessante, né? E essa questão do contato com os deuses que ajudarão, mas também pode ser os deuses que podem ter causado as dificuldades ou causar dificuldades no meio do caminho, né? Então tem muita história em que e tinha muito filme desses filmes mais antigos em que os filmes gregos contavam que aí mostrava tipo um tabuleiro de xadrez, aí os deuses brincando, aí vou colocar isso aqui pro meu herói, eu vou colocar esse monstro para atrapalhar. Você fala, Deus do céu, né? Coitado do herói. Então essa é bem a ideia do épico. Você tem às vezes até esse conceito de uma briguinha de deuses, um ajudando o herói, o outro atrapalhando o herói, porque né, às vezes soa até meio bobo, porque os deuses estão brincando com a humanidade. É um elemento comum ao épico, né? E não é aquela coisa, assim, uma pergunta que a gente faz para você, até se você quiser deixar a resposta aqui embaixo, se você já assistiu o épico, né? Se você observou essas características, né? No que você já assistiu, tem filmes até relativamente modernos, Duelo de Titãs, alguma coisa assim. Fizeram a Fúria de Titãs. Fizeram a Fúria de Titãs, refizeram, exatamente, né? Marcantes do gênero, né? Estrutura de história, elementos épicos. E caso você queira ler, né? Como a gente citou já, A Guerra e Paz do Tolstói, O Senhor dos Anéis do Tolkien, a Epopeia de Gilgamesh, da mitologia mesopotâmica, acho que eu tenho ele até nos livros aqui, uma versão bem interessante, né? A Ilíada e a Odisseia do Homero, Eneida do Virgílio, né? Orlando Furioso do Ludovico Ariosto, um italiano, O Paraíso Perdido do John Milton, A Divina Comédia do Dante Alighieri, evidentemente, Os Lusíadas do Camões, né? E na literatura brasileira nós temos Caramuru, de Santa Rita Durão, né? E parecendo o conceito da epopeia do Gilgamesh, você tem na literatura anglo-saxã Beowulf. Inclusive é o Beowulf que inspirou Tolkien no personagem que usa até o mesmo nome, Beowulf. É isso, claro, a gente poderia continuar falando a respeito de épico, e, né, citando exemplos, e falando de filmes, e comentando a respeito dos livros, mas nossa ideia é sempre dar uma pequena base para que você faça a pesquisa e caso você tenha interesse, né? Então, se você gostou, deixa um like, ajuda a gente, faz o vídeo ser mandado para mais gente. A nossa ideia é sempre chegar ao maior número de escritores possível para ajudar, né? Comenta aqui, como falei, se você já assistiu, o que você achou, o que você viu de épicos e o que você achou deles, né? E dessas características que a gente colocou. Repassa isso para algum amigo escritor, né? Que de repente pode usar esse épico na fantasia dele, pode conhecer, ler esses livros que ajudem ele, que a gente citou, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Insta e no LinkedIn. Está sempre postando
coisa nova, exercício, dica, respondendo pergunta, né? Falando sobre o mercado, falando de feiras, falando de eventos. Então é novidade para você que quer comprar livro, quer vender livro, né? A gente está sempre comentando a respeito do que está acontecendo, né? E se você gosta de literatura, né? Acho que já é um conceito que todo escritor tem que ser um bom leitor antes de ser escritor, né? Conheça os nossos livros. Nós temos policial digital, terror, steampunk. Vamos lançar um steampunk daqui a pouquinho, né? Romance. Esse aqui é o que a gente tem aqui, já é de noveletas, né? Fantasia. Então clica aqui embaixo, a gente vai deixar os links dos livros, né? Ou fala com a gente se você quiser de repente um livro físico, né? E até a próxima.